Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra. E quero iniciar novamente reiterando os áudios anteriores, que a partir do dia 17 de maio não farei mais a transmissão pelo WhatsApp, mas tudo será direcionado para o YouTube. Portanto, peço por gentileza que acessem o canal @nossas primícias, se inscrevam e acionem o sininho de notificação. Agradeço a compreensão e colaboração de todos. Estarei enviando o link do canal até o dia 16 de maio para que estejam fazendo a inscrição. Aquele que não conseguir acessar o YouTube, envie uma mensagem escrita ou um áudio via WhatsApp e comunique para continuar recebendo dessa maneira. Obrigado. Hoje, o Senhor nos leva a meditar sobre aquilo que está descrito no livro de Salmos, capítulo 144, versículos 1 e 2, que diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Inicio te fazendo a seguinte pergunta: você está preparado para a batalha? Ou está se preparando para a batalha? Verifique se você está pronto. Saiba que você não encontrará seus inimigos de mãos vazias. É necessário se preparar para as batalhas que você sabe que enfrentará, depois de tomar a decisão de querer viver para Jesus de todo o seu coração. Muitas vezes, pode parecer que depois de tomar essa decisão, de repente sua carne, sua natureza humana e sua tendência a pecar parece pior ou piorar mais do que era antes. Mas a verdade é que sempre foi assim. É só que agora você enxerga nitidamente. O Senhor está te mostrando o que precisa ser vencido para se libertar do pecado e ser feito conforme a imagem de Cristo, vivendo o seu caráter. Quando você vê esse pecado em sua carne, não é um motivo para ficar desanimado. Pelo contrário, vendo isso significa que você pode vencê-lo. Toda vez que o Senhor brilha uma luz sobre o pecado em sua carne, Ele fará a luz brilhar mais e mais à medida que você progride neste caminho. Então você pode contar isso como uma gloriosa oportunidade de lutar e vencer esse pecado e ganhar mais das virtudes de Cristo. Você geralmente sabe onde você é fraco. Você sabe que quando sai de casa, vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja ou onde quer que esteja, vai encontrar certas coisas que sua carne o tentará. Orgulho, egoísmo, vaidade, ser escravo do que as pessoas pensam de você e muitas outras. Então, o que você pode fazer para se preparar para esses momentos? Vamos lembrar daquilo que ensinou Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você precisa se armar, precisa estar preparado. Cristo sofreu por você na carne. Agora é a sua vez de suportar este processo de crescimento. Você precisa usar aqueles momentos em que você não está envolvido em batalha para conseguir as armas com as quais precisa lutar. Aproveite o tempo para nutrir seu espírito com a palavra de Deus e se familiarizar com ela, pois ela tornar-se-á sua espada no tempo da tentação. Busque todos os ensinamentos de Jesus. Aprenda sobre ele, pois nos mostrou o caminho. Use o tempo para orar no Senhor e pela sua força para permanecer em pé naquelas tentações que você sabe que virão.
Então, você não terá motivos para temer ser tentado, porque você está totalmente preparado para vencer, mesmo sabendo o que estará enfrentando. Então, você não enfrenta as tentações impotente, mas pronto para lutar. Lembre-se, a palavra do Senhor é uma espada e deve ser usada como Jesus nos ensinou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10, que ele disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por exemplo, quando você encontra essa tentação de temer o que as pessoas pensam de você e espera por alguma honra das pessoas em vez de Deus, você pode ousadamente dizer aquilo que está descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 24 e 25, que diz: Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Usando este versículo como uma arma, você descobrirá que você, através da graça e do poder de Deus, pode viver somente diante do rosto do Senhor, para que possa servi-lo como deveria, sem se preocupar com o que as pessoas pensam. Ou talvez você seja tentado a pensamentos arrogantes, a pensar que está acima de outra pessoa. Então você pode dizer: Não, não permitirei que esses pensamentos vivam, pois está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme a carta de Tiago no capítulo 4, versículo 6. E também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, 12, que me ensina: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você compreendeu bem? Segundo Mateus, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lutar é preciso e necessário. Jesus venceu, para podermos assumir essa condição de vencedores. Quando você luta contra isso, você se torna humilde por natureza e aprende a ser uma bênção e um encorajamento para os outros, levantando-os e vendo-os como os indivíduos que o Senhor criou. A tentação de caluniar ou falar mal de alguém pode ser condenada à morte se você usar a arma descrita na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 11, que diz: Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Com o uso constante deste versículo, você se verá crescendo em amor, bondade e misericórdia. Quando o coração está cheio dessas virtudes, a língua também as fala. E também faz necessário compreendermos o jejum como uma arma eficaz, pois o jejum não muda Deus, ele muda você. O jejum não deixará o Senhor mais bonzinho ou misericordioso. Na verdade, ele está diretamente relacionado a nós, isto é, a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da nossa carne. O jejum mortifica a nossa carne e deixa nosso espírito atento. Sendo assim, seu propósito primário é a mortificação da carne. Muitos, talvez ainda, tenham a visão de que o jejum é como uma mágica e por isso só resolverá o que quer. Mas, na verdade, não é desta forma que funciona. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, mas sim no Senhor, pois é Ele quem faz. Quando jejuamos, a resposta da oração flui melhor, porque estamos liberando o nosso espírito na batalha contra a carne. Portanto, ao jejuar, removemos o entulho da carne, liberando espaço para a nossa fé se expressar. Apesar da mortificação da carne ser o propósito central do jejum, vemos na Bíblia diferentes motivos para ele, como consagração, arrependimento de pecados, luto, aflições, busca por proteção, em situações de enfermidade, intercessão, entre outros.
A palavra não determina um tempo certo para o jejum. Desta forma, cada um é livre para escolher quanto tempo irá durar e quando fazer. Vemos vários exemplos de jejuns, de durações diferentes na palavra. Vou citar somente 3. O jejum de Esther e de Paulo foram 3 dias. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém foram 21 dias. O jejum do Senhor Jesus no deserto foram 40 dias. Fazendo com que essa verdade seja aplicada todos os dias, você estará se preparando para vencer as batalhas, sabendo que a prontidão e a disposição sempre revelará sua obediência naquilo que propôs fazer. Você não ficará com dúvida, esperando que vença, ou preocupado com o que acontecerá quando encontrar o pecado em sua carne. Não, é uma vitória retumbante, porque você tem a munição completa que precisa para vencer. Permaneça constante. Esforça-te a cada dia. Se aperfeiçoe mais, busque mais e se entregue mais. E sempre tenha em mente que através da oração, da meditação da palavra e do jejum, caminhamos munidos do armamento espiritual para vencermos e chegarmos ao alvo da nossa vocação, a vida eterna em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Sabemos que a cada dia o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos mostrado aquilo que devemos fazer e como devemos fazer. Mas neste dia chamado hoje nós te clamamos e te pedimos, Pai, atenta-nos. Atenta-nos à verdade, Senhor, da oração, a verdade da sua palavra e a verdade do jejum. Não nos deixe ficar, Senhor, precipitados ou até mesmo ansiosos diante das situações ou dos problemas. Mas, Pai, faça-nos, ó Senhor, compreender que este relacionamento através da oração é importante. Que através da sua palavra nós obtemos o conhecimento prático daquilo que nós temos que fazer. E que através do jejum nós liberamos uma fé sobrenatural, retirando todas as manias, todos os costumes, tudo aquilo que a nossa carne muitas vezes está viciada. Mas antes, aperfeiçoa-nos na sua força e no seu poder, para continuarmos firmes diante de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque, Pai, processos virão. Processos, Pai, de enfermidade, processos, Pai, de falta, Senhor querido, de condições ou de recursos financeiros, emocionais e até mesmo psicológicos. Muitas vezes, Pai, o peso está tão grande que parece que as forças vão se esvairindo, mas, Pai, em nome de Jesus, através da sua palavra, através deste relacionamento em oração, através deste jejum, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá a certeza de que cada processo ele tem o seu início, tem o seu meio e tem o seu fim, para que continuemos a crescer em Ti e a viver todas as Suas promessas. Somos gratos a Ti por mais este dia, Pai. Que o Seu reino venha, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, mas que antes o Senhor preserve cada um dos Teus filhos, Pai, e dê o pão de cada dia a cada um deles. E também, Pai, faça, Senhor, com que a Sua graça e a Sua glória seja revelada, Pai, na dimensão do Seu sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que creem e lançam, Pai, a sua fé em Ti. E que em nome de Jesus, Pai, a Sua presença seja real. Por isso consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos os nossos sentidos, consagramos todas as nossas palavras e pensamentos diante de Ti, para que nesse dia o Senhor flua, faça e, ó Pai, o Senhor realize o Seu querer em nós. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.